Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Sou Rodrigo Petroni. Esse canal tem se dedicado, a abordar intersecções entre filosofia, ciência e arte. Assine aqui o canal, siga-nos, que a gente está sempre trazendo coisas novas aqui, abordagens em profundidade, com clareza, como eu mencionei no vídeo de apresentação do canal. Sobre os mais variados temas, as três matrizes aí, arte, filosofia e ciência são gigantes, mas a gente está sempre tentando trabalhar ou em cada uma dessas matrizes ou nas articulações entre duas ou até mesmo entre três dessas matrizes, que são assim articulações muito pertinentes e sempre muito disparam aí muitos temas, conceitos, reflexões, ideias, obras, autores, problemas. Então a ideia, a minha proposta aqui é essa, a gente trazer isso. Esse é um terceiro vídeo já de uma reflexão que eu abri aqui com vocês sobre o tema, o conceito, um arquiconceito de humanismo. Nos dois primeiros vídeos a gente posicionou um pouco aquilo que eu tenho chamado de duas matrizes do humanismo. É uma matriz greco-latina, então pagã, da antiguidade, dos gregos antigos, da antiguidade pré-cristã, e depois latina também, adentrando a tradição romana propriamente, por isso que eu digo que é greco-latina. E é uma segunda matriz que é a matriz chamada abraâmica. E essa palavra abraâmica é o guarda-chuva que unifica o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas duas matrizes eu tenho cunhado dois palavrões, palavras técnicas, mas que são importantes para a gente entender um pouco o significado delas. A matriz greco-latina é uma matriz andrófora, ou andrófona, se a gente quiser defini-la assim, que diz respeito a andros, que é homem, mas no caso aqui humano, e phanos, que é aparição, que em grego é luz. Então, o que é isso? É porque a matriz greco-latina é o momento em que a imagem do humano aparece na história do ponto de vista da sua centralidade em relação aos demais seres e aos processos da natureza e do universo como um todo. Então, por isso é que ela é andrófona, ou seja, é um phanos, uma aparição do humano que já, enfim, toda a humanidade, todo o sapiens, desde sempre produz imagens do humano, mas houve algo, a singularidade ali da cultura grega, talvez tenha sido trazer o humano para o centro da concepção do universo. Então é uma aparição do humano como um ser central da natureza e do universo. E essa segunda matriz, que é a matriz das três religiões que eu mencionei, seria uma matriz teândrica. E por que teândrica? Vem de theos, e de andros. É uma junção dessas duas palavras. As duas palavras em grego quer dizer o quê? Um deus humano, ou divindade hífen humano, ou Deus hífen humano. A gente poderia definir esse termo assim. Essa definição de teandrismo, isso aparece num filósofo que eu já mencionei aqui, o grande filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, um dos maiores filósofos brasileiros e da língua portuguesa. Vicente, nos seus estudos importantíssimos de mitologia comparada, ele é um leitor de Schelling, dos românticos alemães, do idealismo alemão, de Hegel também, um dos introdutores da lógica matemática e da lógica simbólica no Brasil, foi correspondente e quase que um discípulo do filósofo Willard Omar Quine, que é um filósofo analítico da linguagem norte-americano, um dos introdutores no Brasil de Wittgenstein, da filosofia de Wittgenstein e da filosofia da lógica matemática de uma forma geral, do logicismo formal. Depois Vicente vai para reflexão sobre as filosofias da consciência, então lendo todos os filósofos da existência, Sartre, Camus, Hegel, retomando o problema da consciência que vem da
da tradição da filosofia do idealismo alemão, do começo do século XIX. E aí, sobretudo, Heidegger, né? Também Vicente é um dos introdutores da filosofia de Heidegger, quiçá, se não o primeiro, mas é um dos primeiros também leitores de Heidegger no Brasil. E as ideias de Heidegger se inseminaram muito forte, se disseminaram no pensamento de Vicente, e Vicente, então, depois começa a elaborar uma filosofia da mitologia, quase como se retomando Schelling, né, o idealismo alemão, Heidegger, a poesia, as artes, e juntando isso num grande sistema, numa grande intuição metafísica das mais potentes. Então, Vicente utiliza esses termos para poder entender certos regimes de historicidade ou certas imagens produzidas pelo humano. Então, tanto no sentido da androfania, ou seja, quando há emergência do humano, né, no reino da história, e esse humano adquire a centralidade, aí no caso grego, como a teandria, a teandrização da história, a teandrização do humano. O que é isso? É quando se começa a criar essa identificação, né, entre humano e Deus e humano, né, e essas figuras do humano divino, essa divinização também do humano que ocorre nessas religiões, essas três religiões que nós chamamos de abraâmicas, etc., como eu tinha dito. O que isso traz em termos de impacto? Como eu tinha mencionado, essas religiões, sobretudo as religiões aqui teândricas, né, as religiões abraâmicas, teândricas, que essa segunda matriz do humanismo, ela também essas religiões também são definidas como religiões do livro, né? Então isso nos traz alguma coisa aqui importante para ser investigada, essa centralidade da escrita. E da mesma forma também, quando nós vamos ver o que é a tradição greco-latina, né? Ela se estabeleceu justamente, uma dos diferenciais do povo grego, da cultura grega, é justamente o aspecto discursivo, né, da polis. A própria sofística, os sofistas, essa palavra acabou se perdendo a sua acepção, enfim, decaindo, né, caindo numa espécie de lugar comum. Em sofista parece um enganador, um charlatão, mas a sofística é uma das bases da polis, da estrutura política grega. Por quê? Porque é uma arte de argumentação, é uma arte dialógica, é uma ars, né? Também, de novo, é uma arte discursiva, e é uma arte política, dialógica, e ela é uma grande conquista da antiguidade, à medida em que essa visão discursiva, essa visão dialógica, em que todos podem, não todos, enfim, havia uma hierarquia, mas digo assim, em que todos aqueles que têm a palavra podem usá-la, né? E a palavra, ela tem um poder, e é um poder que se dá ali na ágora, que é um espaço público, e por isso a política não é nada mais do que a performance da linguagem, né? Da linguagem falada e da linguagem de um modo geral em um espaço público, e essa performance altera de uma certa forma a realidade. Então essa ideia de que a argumentação, ela está a serviço da coletividade dos humanos, né? E está muito ligado então a essa nova concepção da polis, da cidade, da política que nós temos nos gregos. Então, ou seja, é uma tekné, é uma técnica, é uma arte, a arte da oratória, a arte sofística, a arte discursiva, de organização do discurso. E isso tudo, no fundo, está chancelado pela escrita também. Não por acaso, Platão, né, um dos fundadores da filosofia, um dos maiores escritores de todos os tempos, haja visto os diálogos, né, assim, ele é uma obra magnânima em termos de escrita, em termos de qualidade de literatura. Se Platão não tivesse entrado, se imortalizado como pensador, ele o teria feito como escritor, né, dos diálogos. A própria forma dialogada, a forma dialógica, que é uma forma que se consolida como uma forma da literatura, é justamente a forma que inaugura a filosofia, de uma certa maneira assim, a gente pensa em Platão como um dos primeiros, um dos protói, né? Um dos primeiros, assim, um dos prototípicos pensadores da antiguidade grega, e também Aristóteles e toda a tradição escrita. Então, assim, tirando
algumas linhas da filosofia grega, como os cínicos, né, que é uma linha muito interessante, mas muito específica, que eles eram contra a escrita, eles não registravam seus textos, né, e também, malgrado, obviamente, a própria verdade de Jesus. Jesus não estava interessado em fixar sua sabedoria e seus ensinamentos do ponto de vista escrito. Maomé tampouco. A tradição judaica, que já é um pouco mais específica, já tem já uma relação já muito antiga, talvez uma das mais antigas, com a escrita propriamente. A relação do judaísmo com a escrita já é uma coisa fascinante já, né? Vamos vir aqui em algum vídeo voltar a esse tema. Mas o que nós vemos aqui é que nessas duas matrizes nós temos a questão da escrita posta. E qual que é o problema, qual que é a questão que surge aqui, né? Então nós temos um humanismo greco-latino, né, ao qual subjaz uma noção de escrita. E nós temos um humanismo abraâmico, que é das religiões e dos povos do livro, né? Também é uma definição dada a esses povos aí semíticos, né? A maior parte, então os árabes e os judeus de linhagem semítica, e os cristãos que não têm linhagem no sentido específico de pertencer, não é uma religião étnica propriamente, é uma religião evangelizadora, como o islamismo vai se tornar depois, mas o islamismo surge de uma raiz étnica árabe, né? São os povos do livro. Então quer dizer então que, independente de ter ou não uma unidade étnica, todos eles se reconhecem no livro, como se o livro fosse capaz de gerar essa unificação deles enquanto povos, por mais distinta que sejam suas crenças. A questão que surge é uma questão que já foi averiguada pelo filósofo Michel Foucault, e isso adentra aí todo o nosso debate sobre o humanismo, que diz respeito ao seguinte, né? Quando nós falamos então de humanismo, será que nós não estamos falando de uma visão dos humanos construída por aqueles que detêm a capacidade de ler e de escrever? Então vejam, né? Então, o que é toda a tradição grega, né? Uma produção proteiforme, uma miríade, né? Uma pletora de produções escritas, a historiografia, a poesia, a retórica, a poética, a filosofia, a gramática, né? Os saberes todos, a ciência, Euclides, Arquimedes, todos os saberes gregos, né? O início da astronomia, o início da biologia e da mecânica, os sistemas de investigação mecânica, o início da investigação empírica da natureza, tudo isso está por escrito, né? E da mesma forma que nós temos também essa tradição do humanismo abraâmico também centrado na escrita. Mas a ideia que se começa a colocar, que começa a surgir será que então o humanismo não é uma definição do ser humano a partir de uma perspectiva bastante específica, ou seja, dos povos letrados, sejam eles greco-latinos, sejam eles das religiões abraâmicas, e a partir dessa fisionomia que se começa a se construir do humano, essa fisionomia alocada nessas três religiões e alocada nessa tradição, é essa fisionomia que vai começar a definir o humano enquanto tal, ou seja, a totalidade de todos os outros humanos que têm outros regimes de sentido e outras religiões e outras imagens e outras humanidades e outras definições de humanos que não tem nada, absolutamente nada a ver com essas duas tradições. E aí então começa a haver esse problema, que é o problema, né, de nós pensarmos não mais a partir, que é quase que o ponto de unificação dessas duas matrizes, é a noção dessa ideia de que o humanismo ele é necessariamente um cultivo das letras. Ele é necessariamente um cultivo de um tipo de classe, de um tipo de pensamento e de um tipo de estrutura social que se confecciona e que se faz a partir das letras. Ora, mas quando a gente pensa então em letramento, e se nós formos ver até
até hoje em dia, e até uma realidade muito recente no Brasil, no mundo, em termos globais, durante toda a Idade Média, durante o século XVII, toda a Península Ibérica, né, várias regiões do mundo, uma parte esmagadora da humanidade não era letrada, né? Ou seja, não possuía letramento. A transmissão de conhecimento se dava por vários outros canais, e às vezes mais efetivos até do que o letramento, mas o letramento, a cultura letrada, ela é uma exceção, ela não é a regra exatamente. Por mais que nós tenhamos lá também na Índia textos muito antigos, tradições textuais muito complexas e antigas, sobretudo no hinduísmo, né? O hinduísmo tem uma tradição textual maravilhosa, haja visto o Mahabharata, que é o poema básico, né? A espinha dorsal do hinduísmo, tem 200 mil versos, mas o modo de memorização e de retenção da tradição era muitas vezes oral, não era escrito. Os escribas é que fixavam aqueles textos, e muitos deles eram brahmanes, sacerdotes, que eram de alta extração social, de altíssimo escalonamento ali, político-econômico, né, de uma extração social basicamente de elite. E isso assim como em vários lugares do mundo. Então, essa questão, ela surge porque, então, no fundo, a gente começa a ter essa tradição greco-latina somada à tradição abraâmica. Por mais que a tradição abraâmica ela não seja exatamente o que a gente pode chamar de ocidente, porque ela recobre os povos árabes, o islamismo, né, mas que tem uma participação central também na formação da Europa como cultura, né, como um sedimento da cultura ocidental também, claro, né, durante muito tempo. Só modernamente é que o Oriente começou a ser seccionado do Ocidente, por vários motivos que em outro momento eu quero trazer aqui, mas e o cristianismo também, que é uma das pedras angulares aí da construção da Europa. Então, o que começou-se a se pensar, né, muitos teóricos da mídia, o Peter Sloterdijk, filósofo contemporâneo alemão, a partir de Michel Foucault, a partir de vários autores da chamada biopolítica, que eu quero trazer um pouco dessa teoria da biopolítica aqui em algum outro momento, começam a investigar assim, quais seriam os dispositivos de poder por trás da escrita. E será que quando a Europa, a partir dessas tradições letradas e humanistas, ela constrói uma imagem do humano, isso não estaria a serviço da própria captura e da própria destruição, né, de outras imagens possíveis e de outras figurações e de outras tradições e de outras humanidades, né, do humano, que não sejam formadas a partir dessa tradição europeia, né, centrada no humanismo e na escrita. E aí então nós começamos a entender que no fundo o humanismo ele tem uma base ao longo da Idade Média, e depois com as navegações, as conquistas, conquista da América, a expansão ultramarina, Revolução de Magalhães, né, que é essas revoluções das circunnavegações, que é o modo pelo qual, o modus operandi, pelo qual a Europa começa a dominar o resto do mundo. E aí então o humanismo europeu começa a estar a serviço, né, dessa lógica imperial, de conquista e de conversão dos não ocidentais ao modo de ser humano que os humanismos europeus acreditam que seja o humano universal, mas que esse humano não é universal. Então, o que começa a surgir é essa ideia de que existe um grande provincianismo na concepção do humanismo. O humanismo ele não é universal, ele é provinciano, ele pertence a uma província do mundo, que é a Europa. E essa província ela se tornou hegemônica e depois houve uma aliança e um alinhamento a partir do século XVIII do que o Achille Mbembe, que é um grande pensador negro, né, originário dos Camarões, que é um grande pensador da biopolítica, vai chamar de projeto euro-americano, né, ou seja, junta as duas coisas,
e esse projeto euro-americano é que vai levar a termo e vai consumar e vai ser o protagonista dessa tradição do humanismo. Então aqui entra um ruído muito curioso, porque é esse ruído nessa palavra, que é uma palavra que parece que tem sempre um significado edificante, incrível, maravilhoso. Ser humanista então é um cultuar as letras. O cultivo das letras nos leva ao humanismo porque nos leva a ter uma concepção mais clara da realidade, a filosofia, né, as religiões abraâmicas, o cristianismo. Então, acabou se criando todo um grande pacote de valores mesmo em torno do humanismo, só que nós precisamos retificar algumas coisas, porque o humanismo ele tem uma vinculação à violência perpetrada pelo movimento imperial euro-americano em relação a todo o resto do mundo. E se ele não é um partícipe dessa violência, não é um teste de ferro, não é uma ponta de lança dessa violência, muitas vezes ele acaba justificando essa violência, e sobretudo a partir de um termo, que é um termo que surge ali no século XVIII, né, a partir dos enciclopedistas, né, dos iluministas franceses. É um termo que ele é um pouco flutuante no século XVII, mas que é o termo civilização. Então é como se o humanismo euro-americano ele estivesse atravessando, né, ele atravessou séculos, e o grande desiderato, ou seja, o grande objetivo, a grande missão que ele tem é civilizar o resto da humanidade. Ora, mas por trás dessa civilização existe muita barbárie, como já percebeu, né, o genial Walter Benjamin na sua análise da história, né, na relação de que em toda obra de civilização existe uma obra de barbárie. Né? A civilização e a barbárie caminham juntas, e existe sim uma barbárie subjacente ao humanismo. O humanismo ele não é puro, o humanismo ele é sujo de sangue. Ele tem um compromisso com o imperialismo e com a violência. E nós precisamos depurar isso e tentar entender quais as novas acepções de humanismo que nós queremos para nós, porque é muito importante nós termos definições do humano que somos, ou seja, a gente conseguir gerar concepções e gerar sempre novas concepções e até mesmo fazer releituras dessa tradição, que, como eu disse, é uma tradição que vem de Platão, passa pelos renascentistas, por Leonardo da Vinci e etc., e desemboca no século XX, nos chamados humanismos do século XX, que eu pretendo abordar um pouco no próximo vídeo, tá bom? Mas é isso, muito obrigado, assine aqui o canal e acompanhe aqui os nossos conteúdos e o nosso debate. Um grande abraço.